Bom dia, boa tarde ou boa noite. O tema de hoje será depoimento pessoal. Há alguns aspectos mais relevantes a respeito desse tema. Espero que vocês gostem. O tema de hoje é depoimento pessoal. Vamos ver o que é primordial a respeito deste meio de prova. Vejam. Uma primeira indagação. Quem pode prestar o depoimento pessoal? Então veja que normalmente quem vai comparecer para prestar o depoimento pessoal, se houver requerimento nesse sentido, vai ser uma das partes, o autor ou o réu. Aqui não podemos desprezar também a hipótese de intervenção de terceiros. Então, se houver uma demonstração da lide, o denunciado poderá também ser ouvido, poderá ser requerido o seu depoimento pessoal. Diga-se o mesmo da hipótese de chamamento ao processo, de assistência, desde que seja litisconsorcial. A doutrina não admite que seja colhido o depoimento pessoal do assistente simples. Isso talvez fique mais claro para vocês quando nós falarmos a respeito de intervenção de terceiros. Bem, de qualquer modo, nesse aspecto eu esperava que tivesse havido um avanço no que diz respeito ao depoimento pessoal. Mas foi mantida a regra de que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Então, veja, pela sistemática do Código em vigor, pela regra do artigo 385, se o autor não pedir o depoimento pessoal do réu, o réu não vai ser ouvido, a não ser que o juiz determine de ofício. A gente vai falar daqui a pouco a respeito do interrogatório, inclusive vamos fazer algumas distinções. Mas, veja, eu penso que deveríamos ter evoluído com relação a isso e não ficarmos ainda insistindo na ideia de que o depoimento pessoal serviria tão somente para buscar a extração da confissão da outra parte. Então, prevalece essa ideia de que a finalidade do depoimento pessoal seria essa, conseguir a confissão provocada da outra parte. Então, isso muitas vezes gera uma certa frustração. Eu falo isso com vocês porque eu já advogo há algum tempo e percebo muitas vezes que a parte quer falar. Vai haver audiência de instrução e julgamento e ela quer ter essa oportunidade de contar a sua versão dos fatos. E nem sempre isso é possível, porque se a parte não requerer o depoimento pessoal da outra parte e o juiz de ofício, e raramente o juiz determina de ofício a oitiva da parte, então acaba que a parte muitas vezes é frustrada porque não é ouvida em juízo, pois não houve o requerimento da outra parte e também o juiz não determinou de ofício. Então é uma pena que ainda se mantenha essa ideia de que o depoimento pessoal só teria essa finalidade de extração da confissão. É uma pena, deveríamos ampliar um pouco os horizontes e pensarmos mais na busca da verdade. Mas, enfim, o Código não avançou nesse aspecto, infelizmente. Bem, quando o juiz determina de ofício, não se fala em depoimento pessoal, mas sim em interrogatório. Alguns autores falam em interrogatório livre. Então, isso a gente vê aqui, tanto na parte final do caput do 385, o juiz de ofício pode ordenar, sem prejuízo de poder o juiz ordenar, de ofício, sem requerimento, portanto. E mais claro ainda aqui no artigo 139, onde o juiz dirigirá o processo, com as disposições deste código, incumbindo. Aí veja o inciso 8. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes. E aí diga-se o mesmo com relação àquelas hipóteses de intervenção de terceiro. Para inquirir sobre fatos da causa, e aqui uma ressalva importante, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Então vejam, a pena de confesso ela é pensada tão somente por depoimento pessoal, conforme o parágrafo 1º do artigo 385. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, então vejam, na intimação tem que constar essa advertência, de que se ele não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz vai lhe aplicar a pena de confissão contra a matéria de fato. Claro que muitas vezes a parte justifica a impossibilidade de não comparecer. Isso pode, inclusive, ser motivo de adiamento da audiência. Mas não tendo ela uma justificativa plausível, havendo essa advertência na intimação, vai ser aplicada a pena de confissão.
E isso somente para o depoimento pessoal. Somente para o depoimento pessoal. Porque, com relação ao interrogatório, vejam que o inciso 8 deixa bem claro que não incidirá a pena de confesso. Então, isso já foi um tema muito controvertido quando ainda vigorava o Código de 73. Então, agora, dirimida essa controvérsia, no interrogatório não pode haver pena de confesso. Então, percebam as diferenças. Depoimento pessoal vai acontecer a requerimento da parte. A parte vai pedir que a outra parte seja ouvida. O interrogatório vai ser determinado de ofício. Então, essa é a primeira grande diferença. A segunda, a pena de confissão vai acontecer, é possível haver confissão ficta no depoimento pessoal, coisa que não vai ocorrer no interrogatório. Vejam, não vai incidir a pena de confesso. Então, aqui não está vedada a confissão ficta. Mas não desprezem a possibilidade de, através do interrogatório, a parte comparecer e ela resolver confessar expressamente. Então, isso pode acontecer. Aqui não se está falando de confissão ficta. Nessa hipótese, a parte comparece e confessa expressamente. Isso é possível. O que não pode é haver a pena de confesso. Então, imagine se ela não comparece, ou aplicar evasivas, enfim. No interrogatório, a confissão ficta é descartada. Somente a ficta. Ok? Bem, videoconferência. Videoconferência agora expressamente prevista, permitida no parágrafo 3º do artigo 385. Então, pode ser colhido por meio de videoconferência o depoimento pessoal. Isso deve facilitar muito, porque deve, inclusive, diminuir muito o uso de cartas precatórias. Se a parte está em outra comarca, vai haver agora a desnecessidade de carta precatória. Ela vai poder ser ouvida através de videoconferência. Agora, claro que isso necessita de ferramentas tecnológicas que possibilitem que o depoimento pessoal seja colhido deste modo. Então, uma conexão boa de internet, que infelizmente nem todas as comarcas têm. Então, é necessário que haja essa possibilidade de realização da colheita do depoimento pessoal deste modo. Agora, expressamente previsto no Código essa possibilidade. Bem, trata-se o depoimento pessoal de um ato personalíssimo. O artigo 387 já sugere isso, que a parte vai comparecer pessoalmente. Então, o STJ já decidiu a respeito desse tema em 2004 e determinando que o depoimento pessoal é ato personalíssimo. Então, não poderia, por exemplo, um mandatário, mesmo com poderes especiais, comparecer em juízo no lugar da parte. Esse é o entendimento do STJ e acredito que vai ser mantido. Agora, aqui, algumas, divergências doutrinárias a respeito do depoimento pessoal do incapaz. Eu prefiro a corrente que entende que não é possível o representante legal prestar o depoimento pessoal em lugar do incapaz, porque tira esse caráter personalíssimo, por óbvio. E existem algumas controvérsias a respeito das pessoas jurídicas. Então, vejam, a jurisprudência admite o depoimento pessoal da pessoa jurídica, através do seu representante. E, inclusive, há decisões no sentido de que, se esse representante comparece em juízo e demonstra que não tem conhecimento dos fatos, há muitas decisões no sentido de aplicar a pena de confissão. Bem, direito ao silêncio. Isso aqui em sala de aula geralmente há controvérsia, assim, a dúvida, em sala, na verdade, dos alunos, por conta do que a Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso 63. Mas percebam que esse inciso ele é pensado para o processo penal. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Então, não obstante o Código agora estabeleça que a parte não tem essa obrigação de produzir prova contra si mesma, no inciso 1 do 379, você vê que ele tem a obrigação de responder aquilo que ele foi interrogado. Então, há uma diferença muito grande nesse aspecto do processo penal e do processo civil. Enquanto no processo penal o réu pode usar desse direito de permanecer em silêncio, no processo civil não. Ele é chamado a comparecer em juízo e ele tem que responder o que ele for interrogado. Agora, há um abrandamento a essa obrigação no 388. Então, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos. E aqui, na verdade, um reflexo lá do pensamento do processo penal, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
né, a cujo respeito o estado da profissão deva guardar sigilo, e aqui, se o sigilo não for guardado, a parte incorreria, inclusive na prática de crime, né, do crime de violação do sigilo profissional, e acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, ou agora, né, a figura do companheiro, também aqui no novo Código, ou de parente em grau sucessível, e que coloque em perigo de vida o depoente ou as pessoas referidas no inciso 3. Isso não vai ser aplicado com muito rigor, né, quando se tratar de ações de Estado, ou seja, por exemplo, uma ação de interdição, ou de família, porque aqui necessariamente vai ter que entrar na intimidade. Então, assim, o 388 ele é pensado para causas que não tratem de questões de Estado e de família. Agora, claro que o juiz vai ver caso a caso quando, né, tem ou não a parte o direito de permanecer em silêncio. Lembrando sempre dessa regra de que não deve a parte produzir prova contra si própria, né? Porém, é importante lembrar, esse direito ao silêncio, muito forte no processo penal, no processo civil é mitigado, né, haja vista essa obrigação dela responder ao que lhe for interrogado. E se aplicar evasivas, o juiz ainda pode interpretar isso como uma recusa de depor, isso pode implicar na pena de confissão. Bem, outra indagação que costuma surgir em sala de aula. Teria a parte o direito de mentir em juízo? Então, vejam, o Código Penal, no artigo 342, ele tipifica a conduta da testemunha, do perito, do contador, do tradutor ou intérprete que faz a afirmação falsa, que mente, que nega ou cala a verdade. Então, veja, a parte, se ficar verificado que a parte mentiu, ela não cometeu crime. Essa conduta não é tipificada. Prevalece o entendimento que essa conduta não tem um grau de reprovação assim tão grande a ponto de ter a parte cometido um crime. Porém, não é correto afirmar que a parte teria direito de mentir em juízo. Ela não tem esse direito. Vejam que em vários momentos o Código de Processo Civil deixa isso claro. Olha, são deveres das partes, né, dentre outros, expor os fatos em juízo conforme a verdade, é o que diz o artigo 77, inciso 1. Do mesmo modo, o artigo 80 determina que considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Então, vejam que não tem a parte o direito de mentir em juízo. Tá? Ela não comete um crime, porém, ela viola o princípio da lealdade processual, da boa-fé processual, vai contra a ideia de processo cooperativo. Se vocês verificarem a redação do artigo 81, vão ver que pode, inclusive, ser aplicada uma multa, que varia de 1 a 10% do valor da causa. Então, continua sendo um ilícito. Não é crime, mas não é direito da parte mentir em juízo. Isso é primordial, espero que tenha sido útil a vocês. Por favor, deixe seus comentários, suas recomendações, dúvidas, terei prazer em responder a todas elas. Muito obrigado e até a próxima. Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas, sugestões, elas todas serão muito bem-vindas. Até a próxima.